Tá eu lá no YouTube assistindo alguns vídeos e apareceu pra mim um vídeo, agora eu não vou lembrar do canal, cara, mas apareceu pra mim um vídeo de um canal falando sobre a experiência dele como trabalhar de CLT em supermercado, né. Aí eu fui assistindo um vídeo e o vídeo é uma crítica, né, uma crítica, ele falando como foi ruim trabalhar em supermercado em CLT. Fiquei: "Caraca, velho, pô, interessante, eu vou dar uma olhada nesse vídeo aí". Por que eu fui dar uma olhada nesse vídeo, né? Porque eu já trabalhei em loja, né, quem já conhece aqui o canal, quem já me conhece aí no canal, sabe que eu tive um período, assim, de quase mais de um ano em hiato, ou um ano em hiato, porque eu estava trabalhando, né, entre 2019, 2020 e 2021. Não foi por causa da pandemia não, que se eu tivesse em casa na pandemia eu ia gravar vários conteúdos, né, ia continuar aquela série de vídeos sobre as lendas urbanas. Mas nesse período eu estava trabalhando. E era meu período numa lojinha, que também se tornou mercado por um tempo e depois voltou a ser uma lojinha, que na verdade era uma papelaria. Aí eu observando, voltando ao assunto, né, observando o vídeo ali desse rapaz que trabalhou como supermercado ou com supermercado, ele explicou várias coisas, né, de como é o trabalho, né, de onde ele trabalhava, que era numa rede grande de supermercados, de como ele era tratado, de como ele era as condições de trabalho que tinha lá, que não eram tão boas, né. Não tô dizendo que era algo insalubre, tipo algo como análogo à escravidão ou, tipo, o cara não ter o que beber, não ter o que comer, não ter o que fazer. É é tipo, cara, aqui tá muito quente, que eu tô bebendo água no meio da gravação. Eu acho que eu não vou dar um corte nisso não, porque tá muito quente, muito, muito quente. Inclusive eu nem fui caminhar hoje, porque tá muito quente. E aí geralmente eu caminho à tarde, quando a insolação tá mais baixa e não tá naquele pico alto, entre as 10 às 2 horas da tarde. Eu geralmente caminho às 3, 4 horas da tarde. Mas mesmo assim tá muito quente, então eu decidi ficar em casa hoje pra descansar mais e poder gravar também e editar também. Mas voltando ao assunto, eh, no vídeo, né, esse rapaz explica lá como é a situação de como ele foi trabalhar, e acho que o principal problema de quem trabalha em supermercado, ao meu ver, eu vou dizer isso junto com a minha própria experiência de ter trabalhado em loja, que é quase como se fosse trabalhar em supermercado também, só que nessa questão eu trabalhei numa loja pequena, então, eh, o nível de atividade que eu tinha nessa loja não era tão grande como é no nível de atividade para quem trabalha em supermercado, ainda mais em supermercado de rede. Mas qualquer supermercado tem meio que desde o pequeno ao grande, dependendo da da quantidade de pessoas que vão nesse local, acho que, ele pode ter uma rotina muito parecida, né, um nível de trabalho muito parecido, né. Mas por eu também ter trabalhado com por eu também ter trabalhado com o público e também ter trabalhado com essa relação de ter caixa, estoque, limpeza, essas questões assim que tem também que se tem muito em trabalhos de supermercado, eu entendo um pouco o lado dele, e eu vejo que, ao meu ver, na minha visão, acho que o pior de tudo de trabalhar em supermercado, ou em qualquer emprego que tenha um trabalho parecido, semelhante, é trabalhar com o público, né. Porque, por exemplo, se você bota um cara para ser encarregado só de limpar, ele vai ter o supervisor dele, mas ele não vai ter essa preocupação de estar tendo que responder pergunta idiota, ou mexer com o dinheiro e, tipo, se caso der algum problema no caixa, ele não vai se responsabilizar. A única função que ele vai ter é só limpar o chão. Ele só vai lá, vê a área que tá suja e ele vai lá e limpa e vai embora. Vai lá ver outro lugar que tem uma área que necessita limpar, ele vai lá, limpa e vai embora. E segue-se assim, entendeu? A mesma coisa é o cara do estoque. O cara do estoque, muitas vezes as pessoas quando vão no supermercado pedem muita informação para o cara do estoque. E ele não tem a obrigação de estar respondendo com ninguém. Mas por uma questão de educação e por você estar no seu ambiente de trabalho,
essas pessoas respondem as perguntas que é feita para elas. Então, mas o certo, o cara do estoque, ele também tem um supervisor que tá lá observando ele e guiando ele e orientando ele o que ele tem que fazer. E ele só tem que fazer o quê? Tirar os produtos que estão prestes a vencer, colocar no local para ter a promoção, tirar os produtos que já saíram da validade para ser descartados e recolocar os novos produtos que estão com a validade correta, né? O cara do estoque ele é feito para isso, ele é pago para fazer isso. E muitas vezes, em muitos supermercados, também tem o cara que faz a contagem, né? A contagem dos produtos que outros produtos têm para fornecer essa informação ao supervisor, do supervisor passar para o cara do estoque para ele colocar uma certa quantidade de produtos na prateleira. E às vezes até esse cara que faz a contagem também é o mesmo cara do estoque, porque ele faz 2 trabalhos também. Mas eu acho que dentre todos esses aí, tem também o cara que trabalha no açougueiro que ganha mais, o cara da padaria que também ganha mais, tem a galera das empilhadeiras que quem já foi em supermercado de grande rede, principalmente de grandes atacados, né, que vende a preço de varejo, tem os caras das empilhadeiras que naqueles grandes, eh, naquelas grandes estantes de produtos, em cima sempre fica os estoques lá, né, e lá os caras lá das empilhadeiras têm que ir lá subir e tirar. Também ganham mais do que os normais, porque precisa fazer um curso para fazer aquilo dali, precisa manobrar muito bem aquelas máquinas também. E o trabalho deles é só aquilo mesmo também, eles não vão você não vai ver um cara desse limpando o chão ou atendendo em caixa, né. Então de todos esses trabalhos, o pior e o que deve ser o mais ruim, muito provavelmente, por uma questão, assim, de que eu já ouvi tanto no vídeo lá que eu assisti no YouTube, tanto na minha própria experiência, tanto ouvindo relatos de outras pessoas, é trabalhar no caixa. Por que trabalhar no caixa é a pior função que você vai trabalhar em loja, em supermercado, em fast food e por aí vai. Trabalhar em caixa, você ao mesmo tempo que você está trabalhando com o público, né, você tem que atender as pessoas, e nem todas as pessoas estão lá e elas vão lhe atender de uma forma cordial. A grande maioria, porque a gente mora no Brasil, a gente tem que lembrar que a gente mora no Brasil, então a grande maioria vai ser mal educada. A grande maioria vai meio que lhe tratar com desdém, desde todas as classes, desde o cara pobre até o cara mais rico, ele vai lhe tratar mal, com falta de educação. É claro que eu não vou rotular todo mundo é assim, tá ligado? Mas com experiência você olha, e até eu que vou quando eu vou fazer minhas compras, eu gosto muito de observar como é que as pessoas são tratadas, como é que também como as pessoas agem, né. Mais ou menos assim, ao mais ou menos assim, é como se fosse um experimento social. Então, eu gosto de observar como é que as pessoas agem. E eu vejo como é que as pessoas agem o pessoal do caixa. Às vezes, quando você olha para o caixa assim, quando você vai ser atendido, você vê que ele tá com a cara muito de sério, muito de cansado, e muitas vezes ele tá tratando a pessoa com um ar de ignorância. Mas eu vejo que não é culpa dele. Por quê? Porque, cara, você tá lá trabalhando todo santo dia e você muitas vezes, todo santo dia você vai escutar gente falando besteira. É gente dizendo que você passou o troco errado, mesmo não passando o troco errado. É gente passando cartão que não funciona e dizendo que é culpa sua ou culpa da maquineta. É gente que vai lá, passa um monte de produto para depois tirar e ir embora. E por aí vai, por aí vai, por aí vai, sempre reclamando das coisas, de como é que as coisas estão caras. Aí meio que é incrível que quando as pessoas vão reclamar do preço das coisas e estão lá no caixa do supermercado, elas nunca vão reclamar com o gerente ou vão dizer: "Caraca, a empresa que aumentou o preço de tudo". Elas vão reclamar com o caixa, porque o caixa ele não tem nada a ver. Ele não coloca o produto, ele só tá lá para pegar o dinheiro, ele dá o troco e você ir embora, só isso. Então as pessoas tratam o caixa dessa forma, é claro, tem muitos caixas que também, por si só, já vi muitos caixas que são ignorantes também. Mas a grande maioria da população é bem ignorante, bem mal educada mesmo, não tem que ser não consegue ser cortês com a pessoa, né, em muitos aspectos. E fora ter que atender todo santo dia essas pessoas desse tipo, assim, e elas são a grande maioria, você vai
É tipo, a cada 10 clientes, vamos dizer, 8 a 9 são chatos. E um é mais de boa, legal, que não tem problema, que só tá lá só pra pagar o produto e ir embora, porque ele tem coisa pra fazer, além de estar discutindo dentro de um supermercado. Mas outro principal problema de trabalhar no caixa é a questão do dinheiro. E, cara, mexer com o dinheiro é uma coisa bem complicada, muito complicada, né? À toa que se faz curso, se tem concurso para trabalhar no banco, seja no Banco do Brasil ou no Banco da Caixa. E aqueles que trabalham em bancos particulares, como o Bradesco, o Santander, são pessoas que já têm faculdades de economia, essas questões do tipo assim. Então, para trabalhar com dinheiro, cara, algo muito complicado, porque é algo que não é seu, entendeu? Então, qualquer coisa que esteja errado no caixa, com relação ao caixa, vai lhe prejudicar e muito, e muito. Então você tem que prestar muita atenção na questão de como você vai receber o troco, como você vai aplicar o troco, como você vai colocar o preço numa maquineta. Na maioria dos supermercados grandes, o preço o cara do caixa só tem que passar, o computador faz os cálculos lá e automaticamente já vai pra, pra maquineta. Mas em muitos casos, em alguns mercados, não é assim. Principalmente mercados de bairro, mercados pequenos. Não é assim. O cara vai ter que digitar manualmente, ele vai olhar lá que tem lá no caixa, lá no PC, e ele mesmo vai ter que colocar. Então tem que prestar muita atenção, né? Se é crédito, se é débito. Se você colocar errado, vai dar problema, se você vai ter que dar um estorno. Essas questões que tem no trabalho de caixa em supermercado. É um tipo de emprego que ninguém mais. Eu acho que com o avanço, eu acho, da tecnologia, principalmente nessa questão da inteligência artificial e começar as coisas, as máquinas começar a ficar mais automáticas, né? Trabalhos como esse não vão mais existir de caixa. Você não vai mais existir trabalho de caixa. Porque querendo ou a questão do trabalho do caixa é ainda porque pessoas ainda pagam com dinheiro, né? Porque em muitos supermercados grandes você vê que você pode mesmo pegar seu produto, botar numa máquina lá que vai ler o QR Code para você, e no final a máquina vai lá dizer o produto e vai escolher. Você vai pagar com débito, crédito, Pix, por aí vai, você lá escolhe. E você paga com débito, crédito, Pix, por aí vai. Então, já meio que já tô começando a migrar essa questão e o caixa ainda existe porque pessoas ainda trabalham com o dinheiro, moeda, nota, essa questão. Então, é ruim, futuramente vai ser ruim porque muitos empregos vão ser cortados, cortando muito emprego também, vai gerar um pouco de uma crise, monetária, né, na questão de crise de empregos, né, vai faltar muito trabalhos. Mas, cara, é só uma forma de você meio que acordar pra vida e olhar assim e dizer: "Eu não posso viver minha vida toda aqui". Não que trabalhar em supermercado ou em lojas que trabalham com o público seja ruim. É um trabalho digno como qualquer outro. Só que, querendo ou não, convenhamos, é um subemprego, né? E subemprego ele vai lhe sugar a vida toda. Então você vai trabalhar numa escala que é 6 por 1, que não é uma escala muito boa de trabalho, a verdade é essa, você sendo de direita ou não, ou você sendo de esquerda ou não, quase todos concordam que a escala 6 por 1 é uma merda, né? Porque você só tem um dia só pra meio que resolver tantos problemas. E vai por mim, cara. Quando você começa a trabalhar, vai aparecer 1001 problemas diferentes quase todos os dias. Você vai ter que se surpreender, tipo, caraca, quando eu tava desempregado, eu não tinha tanto problema. Ou se eu tinha problema, eu não percebia. Mas quando você começa a ter um emprego, aparecem muitos problemas. Muitos, muitos problemas. E a maioria deles é com questão de dinheiro, né? Então, é, é como se fosse um universo lá dizendo assim: ah, já que você tem que ter dinheiro, já que você tá trabalhando e ganhando dinheiro, vamos gastar esse seu dinheiro com algum problema, né? Que aparece aí. Então, um dia só não dá pra você ter que fazer isso. E muitas vezes, muitos desses casos, dessas pessoas que trabalham em supermercado, principalmente supermercado, eu não digo nem tanto em loja, mas principalmente supermercado, é pegar o cara pra trabalhar em feriado, pra trabalhar em dias de festa, pra trabalhar em datas comemorativas, pra trabalhar principalmente final de semana, que é o momento que tem mais
é é o momento de mais rentabilidade para o supermercado, né, que tem mais é o dia que as pessoas mais vão fazer compras, que geralmente são os finais de semanas. Então, você vê que é um subemprego que vai lhe desgastar a vida toda. Você não vai ter tempo para fazer nada além de trabalhar, você não vai ter tempo de descansar, você não vai ter tempo de ter lazer, você não vai ter tempo de estudar. E até quando você tem vontade de estudar, você vai parar assim: "Caraca, eu quero estudar", mas você vai estar tão cansado que você vai querer tirar aquele seu único dia de folga pra fazer nada, cara, pra fazer nada, ou pra tentar resolver algum problema que apareceu e você vai ter que resolver. E eu tenho certeza, esse problema vai lhe cansar ao ponto de você não querer mais, trabalhar, tá ligado? Você não vai, tipo, querer: "Ah, eu só quero descansar", no fim das contas, você só vai querer descansar, e você não vai querer mais ter que resolver ou parar pra estudar, pra lá parar pra ler. Eu vejo que os dias o período eu quase trabalhei quase 4 anos nessa loja, né, e eu digo que o que mais me incomodava era ter que trabalhar com o público. É muito ruim trabalhar com as pessoas. Na questão do caixa, por ser uma loja pequena, eu não tive tanto problema com isso. Raramente eu tive problema com o caixa, mas é como eu falei, é uma loja pequena. Mas, por exemplo, era uma papelaria, e esse período agora de janeiro é o período que mais tem movimento em papelarias, porque é o período onde os pais vão fazer suas compras. E lá sempre aparecia e pais e mães, que eles levam a lista escolar com vários materiais para trabalhar para fazer compra dos filhos lá. Acho que no ano de 2020, que foi antes da pandemia, foi o momento que eu mais tive, movimento na loja com relação a isso. Foi antes da pandemia, então, eh, tinha eu tinha acabado de chegar e eu estava pegando uma loja pequena, cara, a cada uma hora eram vamos dizer umas 5, 6 famílias com a lista enorme de 3, 4, 5 páginas de produtos. Então ele e a maioria deles chegam assim na loja, na papelaria e diz assim: "Olha, eu tô com uma lista escolar aqui". Aí ele joga muitos, eu já vi muitos, até inclusive no meu último ano trabalhando lá, muitos já chegavam lá, jogava assim na mesa, lá na bancada lá, jogava assim: "Olha, essa é a lista, vê o que tem aí". Aí, entendeu? Então, como eu era novo, eu tinha que sair do lugar e parar o que eu estava fazendo, atendendo outra pessoa, ou muitas vezes, sei lá, parar o que eu estava fazendo no estoque e ter que ir lá e olhar pra prateleira por prateleira e olhar se tem esse produto ou não. Muitas vezes os pais tinham o mesmo produto, mas era de marca diferente, eles só queriam daquela marca que a escola pediu, né, então é o mesmo produto, mas de marca diferente, mas mesmo assim ele queria só daquela marca, então vai lá, o cara tem que fazer pedido, essas questões do tipo assim. E no final das contas ele: aí você entrega lá: "Olha, eu tenho todos esses produtos aqui". Aí no fim das contas ele ainda chega e fala: "Bom, separa tudo aí pra gente fazer as contas aqui". E lá não tinha caixa eletrônica, caixa eletrônica não, lá nessa lojinha, por ela ser pequena, ela não tinha um sistema de computador de você chegar lá, pegar o produto, escanear e já aparecer o preço. Você tem que fazer tudo no manual, cara. Pegar um talão, escrever produto por produto e você, no fim das contas, ter que calcular e somar tudo. E é muito ruim, porque se você uma continha errada, dá um problema errado, pode vir um pouco a mais e o cliente vai se arretar e vai dizer que você está roubando ele. Se vir um pouco a menos, você vai ser responsabilizado porque você está prejudicando a loja, tá ligado? Então é muito ruim trabalhar, principalmente com o público. Já no final, lá no ano que eu ia sair já, né, que eu saí um pouco mais no final do ano, então no último ano que eu estava lá trabalhando, em 2023, nesse último ano, eu já trabalhava já o quê? Uns 3 anos lá na loja, já estava uns 3 anos lá na loja, então já tinha já meio que decorado todos os produtos que tinham lá, tá ligado? E já tinha decorado, principalmente porque como chegou um sistema de computador lá, de escanear todos os produtos e colocar todos eles no estoque, essa questão no estoque digital lá, né, para poder escanear e aparecer o produto no computador, o valor do preço, eu fui responsável por ter que
catalogar todos os produtos da loja. Eu tive esse trabalho de poder catalogar. E eu nem digo que foi. Eu ainda preferi muito mais esse trabalho, fazer isso, do que trabalhar com o público. Para mim foi menos estressante ter que pegar todos os produtos da loja, contar, catalogar e colocar dentro do sistema do computador. Para mim foi muito mais prazeroso e muito mais fácil fazer isso do que trabalhar com o cliente, trabalhar com as pessoas. Para você ver como é ruim trabalhar com o cliente, trabalhar com as pessoas, é muito ruim. Ao ponto de eu preferir fazer isso. E tipo, eu digo pra vocês, é muito produto. Mesmo sendo uma loja pequena, era muito produto. Eu acho que eu digo pra mais de 2.000 produtos diferentes. Cada um tinha, muitas vezes era o mesmo produto, mas eram marcas diferentes. Então você tinha que contabilizar, olha, essa caixa de grampos da marca BRW. São 12 grampos da BRW, eu tenho que colocar o código de barra e colocar lá no sistema. Aí tem lá a caixa de grampos da Léo e Léo. São 12 caixas de grampos da Lelé, colocar um código barra e por aí vai. Então, é um trabalho, era um trabalho muito cansativo. Acho que eu demorei mais de 2 meses para fazer isso, porque eu tinha que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu tinha que fazer isso e ao mesmo tempo eu atender as pessoas lá na loja. Então, eu fazia esses dois tipos de trabalho lá. Mas para mim foi muito mais prazeroso trabalhar com isso do que trabalhar com as pessoas, atender as pessoas. Por exemplo, trabalhar no caixa, pegar em dinheiro, essas questões é muito ruim. Porque como eu falei, como é algo que não é seu, então você tem que ter o dobro, você já tem que ter o cuidado por ser um trabalho, né? E por algo que já mexeu com o dinheiro, cara, e é uma coisa que ninguém gosta disso, né? Perder dinheiro. Então você tem que ter o triplo, 4, 5, 6, 7 vezes mais cuidado com isso, né? Então, eu, quando eu tava voltando ao assunto, né? Quando eu tava no meu último ano lá, eu já tinha todos os produtos, na minha cabeça já tinha todos os produtos já decorado na minha mente já. Eu consegui decorar 2.000 produtos diferentes do estoque lá da loja. Consegui saber com todos os produtos, onde estava cada produto, eu já sabia de tudo. E é uma vantagem de ser uma loja pequena, né? Eu sempre tô falando loja pequena, mas é porque é para vocês terem uma noção de que, tipo, por mais que ela seja pequena, ela também tinha muitas coisas que eram vantajosas e outras coisas que não eram tão vantajosas assim. Então, voltando ao assunto, né? Ela era pequena, né? Então eu já sabia onde estavam todos os produtos. Por eu também fui eu também que organizei tudo lá, né? Eu deixei todos os produtos no lugar onde eu poderia saber facilmente, sem poder sei lá, me confundir com qualquer outro produto, né? Então, quando chegava um cliente e trazia essa lista de escola, né? Essa lista escolar, eu já chegava lá, pegava a lista e dizia, ó, tem, não tem, tem, esse aqui tem três, esse aqui tem falta, esse aqui não se vende mais, porque às vezes tem muitos produtos escolares que não são mais fabricados. Por exemplo, pasta poliondas. Não sei se você... Aqui no Nordeste se fala pasta poliondas. Esse tipo de produto não é mais fabricado. E se é fabricado, não é muito comercializado como as pastas convencionais que você vai ver por aí em qualquer papelaria. Então, a pasta Polionda, que é aquela que tem a mesma. Ela, ela é uma pasta de plástico que tem o mesmo formato, a mesma textura que aquelas pastas arquivo morto, né? Que é aquelas pastas quadradona, grandona assim, arquivo morto que você vai ver em qualquer departamento público. Então, eu não sabia, pra mim, no meu último ano lá, foi um ano mais fácil pra trabalhar, pra mim, tá ligado? Não só porque naquele momento também foi um momento de ter pouco movimento na loja, acho que nem tanto por isso, mas é porque eu já estava já praticamente acostumado com tudo, né? Como eu falei, eu já conhecia todos os produtos, já organizei todos os produtos, sabia onde estavam todos eles, mas eu fico imaginando, pô, um cara que chega agora para trabalhar não só em loja, em supermercado, para ele, imagina o cara, jogar o cara para fazer coisas como essa que eu falei, fazer catalogar entre de pessoas, por aí vai. Às vezes o cara se perde muito. E isso faz com que a pessoa se decepcione muito, principalmente nessa questão de trabalho. E desgasta muito a pessoa. E a maioria dessas pessoas são jovens, principalmente aqueles que já terminaram a escola e estão nesse período de transição para a faculdade.
E é um período muito importante da vida deles, porque eles já estão iniciando a vida adulta já, com 18 anos, a 19 anos de idade, e é a partir daquele momento que eles têm que decidir o que que eles querem pra vida deles. E tipo, quando você bota um cara desse, que já tá na flor da idade, pô, essa saúde, toda essa vitalidade, pra fazer esse tipo de trabalho, nesse tipo de emprego, como eu falei pra vocês, pra mim foi um pouco mais tranquilo, porque é uma loja de bairro, uma loja pequena, mas jogar um cara desse pra fazer tudo o que eu falei, catalogar, atender público, organizar, estoque, essas coisas assim, pra trabalhar numa loja maior, apesar que ele não vai ser a única pessoa que vai trabalhar, mas mesmo assim ele vai ter uma carga de trabalho muito maior do que eu já tive já em loja, ele vai se desiludir, ele vai se desiludir. Ele não vai ter vontade de trabalhar, ele não vai ter vontade de estudar mais, ele não vai ter vontade de ficar numa faculdade, ele não vai ter vontade de investir nele próprio. E vai se meio que se criando uma geração de pessoas que são tristes e amarguradas. Aí vai se iniciando mais uma geração de pessoas que quando vai se divertir quer prazeres rápidos, tigrinho, por exemplo. Quando chega em casa, essa pessoa tá tão cansada ao ponto de não ter paciência pra ver um vídeo de mais de 10 minutos, já vai logo ver shorts. Então você vai ver que vai se encaixando as coisas, né. Então, por que a sociedade tá hoje em dia por causa disso? Será, mas é culpa agora de todos os supermercados que tem escala 6 por um? Não, eu vejo que é mais, na verdade, é o jovem, que em vez de muitos deles investir nessa questão do próprio estudo, ou muitas vezes, por falta de oportunidade ou por uma questão de necessidade, eles esquecem eles esquecem essa vida que eles têm esse momento da vida que eles podem investir neles mesmos e já recorrem logo ao trabalho, né. Então, eh, são meio que um reflexo muito da sociedade atual. Esse foi o episódio mesmo, eu só queria discutir aqui com vocês comentar um pouco sobre essa questão de e também trazer um pouco desse meu relato, né, dos momentos que eu trabalhei em loja, né. Que foi um período bem cansativo da minha vida, pra ser sincero, não cansaço físico, mas cansaço mental, porque o cansaço mental é muito maior do que o cansaço físico. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio do PWCast, um episódio, assim, mais de discussão mesmo. Comenta aí embaixo se vocês também já trabalharam com supermercado, vocês já trabalharam com loja, se vocês conhecem alguém que trabalha com isso também, ou se já trabalhou assim. Comenta aí embaixo outros tipos de subemprego também que são tão intancáveis como trabalhar em supermercado. Espero que vocês fiquem com Deus. Beleza, valeu e falou.